Saudações, o meu amigo autodidata, ele fez um vídeo uns dias atrás, ele me indicou o vídeo falando sobre a alimentação e os momentos do dia em que você deve se alimentar e como você deve se alimentar. Tô bebendo, não é bebida alcoólica, certo? Tô bebendo um refresco aqui de goiaba, né? Mas o que acontece? Se você olhar lá no fundo, você vai reparar que está de noite. E o que acontece? Por que aquilo não dá certo para mim, autodidata? Talvez você conheça, muito provavelmente você conhece alguém que tem esse problema, que é o seguinte: eu sofro de um negócio que em português agora se chama SAFs, S-A-F-S, que é Síndrome do Atraso das Fases do Sono. E aí, no que consiste isso? Quer dizer o seguinte, eu vou ler como o diagnóstico que é feito de acordo com a Classificação Internacional de Distúrbios do Sono, ICSD, tá? Então vamos lá. Ou seja, um distúrbio do sono relacionado ao ritmo circadiano, né? E a principal característica dessas doenças é um desalinhamento entre o padrão de sono do doente e o padrão de sono desejado ou considerado como a norma social. Na maioria dos distúrbios do sono relacionados ao ritmo circadiano, o problema subjacente é que o paciente não consegue dormir quando o sono é desejado, necessário ou esperado. Então aí vamos para os critérios, né? Os critérios do ICSD para diagnóstico da síndrome do atraso das fases do sono são os seguintes. 1. Presta bem atenção. Há um atraso intratável. Não tem cura na fase do maior período de sono em relação ao horário desejado, como evidenciado por uma queixa crônica ou recorrente de incapacidade de adormecer em um horário desejado convencional, juntamente com a incapacidade de despertar em um horário desejado e socialmente aceitável. Ponto número 2. Quando não obrigados a manter uma programação rigorosa, os pacientes apresentam sono de qualidade e duração normais para a sua idade e mantêm uma fase tardia, mas estável, de desvio para a hora local. Os pacientes relatam pouca ou nenhuma dificuldade em manter o sono, uma vez que já tenha começado. 4. Os pacientes têm uma incapacidade de relativamente grave a absoluta de avançar as fases do sono para horas mais cedo, forçando horários convencionais de sono e vigília. Registros de vigília, sono e monitoramento de actigrafia por pelo menos 2 semanas documentam um padrão consistente habitual de início do sono, geralmente depois das 2 horas da manhã, e longos períodos de sono. Dias não circadianos ocasionais podem ocorrer, ou seja, o sono é ignorado por um dia e uma noite inteiros, mais uma parte do dia seguinte, seguidos por um período de sono com duração de 12 a 18 horas. Os sintomas não satisfazem os critérios para outro transtorno de sono que provoque incapacidade de iniciar o sono ou sonolência excessiva. E 8. Se qualquer um dos métodos laboratoriais a seguir for usado, ele deve demonstrar um atraso no calendário do período de sono habitual. Então, e aí também tem os critérios de gravidade do ICSD. Então, ele pode ser leve, que é um atraso de 2 horas, associado com pequeno ou moderado prejuízo da função social ou ocupacional. Pode ser moderado, 3 horas de atraso, associado com prejuízo moderado, ou grave, atraso de 4 horas, associado com prejuízo grave. E eu estou no grave. Então eu tenho, em inglês, a sigla é DSPS.
Então, durante muito tempo eu tinha que falar que eu tinha DSPS porque não tinha um nome aqui, não tinha uma sigla aqui no Brasil, que é Delayed Sleeping Phase Syndrome. Então, o que acontece? O que acaba acontecendo é que muita gente que é diagnosticada com insônia não tem insônia, tem SAFs. Quer dizer o seguinte, você não consegue dormir à noite, de madrugada. Aí chega de manhã, você tem que trabalhar. E aí, você fica o dia inteiro com sono. E aí, chega à noite, você desperta de novo. E aí, no dia seguinte, é a mesma coisa. No dia seguinte, você tem que trabalhar. Aí fica aquela pessoa que dorme no trabalho. Aconteceu isso comigo. O meu pai, eu gosto muito dele, mas ele não sabia que isso era possível, que isso existia. Eu lembro de trabalhar com ele no escritório dele quando eu era mais novo, né? Então, nessa coisa de contabilidade. E eu lembro uma vez que ele ficou muito puto e chateado comigo, porque ele chegou na sala e eu tava ouvindo música clássica e dormindo. E era 11 horas da manhã, 11h30 da manhã, e ele ficou muito nervoso, ficou muito puto, né? Então aí a gente nunca deu certo de trabalhar junto por causa disso. Ele também. E como que acontece? Como que você, assim, durante a adolescência é normal que um em cada... Não, é 7%. Então é mais ou menos um em 20. Então, ou seja, numa sala de aula vai ter uma ou duas pessoas que têm SAFs, né? Então, os adolescentes, eles têm isso, mas depois somem. Então existe essa coisa que não é crônica. Agora, geralmente quem tem isso que eu tenho, assim, ou é depois de um acidente, de sofrer um trauma. É uma coisa que está ligada à depressão. Então, 50% das pessoas com SAFs têm períodos de depressão no decorrer da vida, em graus maiores ou menores, mas principalmente ligado a essa questão do sono, porque você, principalmente quando você não sabe, né, as pessoas podem achar que você é uma pessoa preguiçosa, uma pessoa vagabunda, uma pessoa que não quer saber de nada da vida, você não consegue... por exemplo, eu pensava em fazer direito. Por que eu não fui fazer direito? Porque eu me dei conta de que todas as coisas que eu ia fazer, eu ia ter que chegar num fórum às 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, para trabalhar com... Então, assim, muitas coisas, né? Você olha para sua vida, em que horário as coisas ficam abertas, principalmente num país como o Brasil. Falam de São Paulo, São Paulo fecha às 8 horas da noite, 10 horas da noite na periferia. Na periferia, 7 horas da noite, as lojas já estão quase todas fechadas, mesmo nas ruas de muito movimento. 10 horas da noite você não acha mais nada. Shopping fecha às 10 horas da noite. Aí você fala, todo lugar é assim? Não, você sai daqui do Brasil, nem todo lugar é assim, né? Tem lugar que é assim também, tem lugar que é até pior, né? Então, França, 9 horas da manhã, ninguém abriu ainda. Mas você vai chegar em países, por exemplo, o Egito é um barato. Chega meia-noite, 1 hora da manhã, tá tudo aberto lá no Egito, né? Então, era uma coisa que eu gostava de lá. Então tem essas questões, mas no meu caso é daqueles casos raros em que, até para SAFs, que você nasce com o negócio. Então eu nasci assim, desde que eu era criança. E como que eu sei disso? Desde bebê, desde nenezinho. E eu sei disso por causa da minha avó. Por quê? Porque a minha avó, ela me conta ainda, ela fala assim, que ela ia de madrugada e me via, né, na cama, no berço, onde quer que eu estivesse, e eu estava sempre de olhinho aberto, olhando para o teto, olhando quietinho, sem incomodar ninguém, sem fazer nada, mas desde bebê eu ficava olhando para o teto, ficava acordado, ficava, né? E como que ela sabe disso? Porque ela mesma, e ela é vida no interior, né? Então até hoje ela mora no interior. Então acostumada a acordar muito cedo. Mas o que acontece é que ela não sentia sono até as 2 horas da manhã. Então ela sempre ia dormir, e eu fiquei, assim, minha infância eu sei disso porque eu vi isso, a minha infância, minha adolescência inteira. Então ela sempre ia dormir lá para as 2 horas da manhã, e antes das 6 horas ela estava de pé. Então 5 e pouco, 6 horas ela estava de pé.
E então eu fui me adaptando, né? Então, como eu não sabia disso, então quando falavam que eu era um preguiçoso vagabundo, eu acreditava, eu sabia que eu tinha insônia, né? Mas eu realmente acreditava que, eu não sei, né? As pessoas vão falando, você vai acreditando. E isso é ruim, isso foi muito ruim na minha vida, porque eu entrei na minha adolescência achando isso, né? Então, ainda que assim, meu desempenho escolar, por exemplo, sempre foi exemplar e excelente, mas eu sempre tive problema com falta, né? Você vê que coisa. Então eu tenho um troféu, né? Eu acho mal barato. Eu tenho um troféu de Oscar que eu ganhei no segundo ano do ensino, do que hoje é o ensino médio, era colégio técnico. E aí lá no troféu tá lá que eu o mais turista, né? Justamente porque eu faltava muito, mas os meus colegas me avisavam, olha, às vezes me avisavam, né? Nem sempre. Vai ter prova tal dia, você tem que aparecer, né? E aí eu ia, né? Isso na minha adolescência. Aí eu ia, fazia a prova e tirava notão, né? Foi complicado na minha infância porque meu pai ele era meio rígido. Então ele queria que a lição estivesse pronta antes dele chegar do trabalho. E queria né, aquela história do filho que existia na década de 80 e 90, de que o filho tem que dormir cedo, né? Por que né, o filho, todo mundo fala que os filhos vai dormir cedo, por que o meu filho acaba indo dormir tarde? E então é uma coisa que eu sempre sofri muito, mas eu sempre compensei isso estudando, sabe, de madrugada, assim. E é fácil você saber quem tem. O Jô Soares conta episódios parecidos, que ele ficava lendo lá com a luzinha que entrava. Então eu não precisava ficar lendo na luzinha que entra pela fresta da porta. Eu simplesmente saía e ia para o meu cantinho para ler, né? Isso incomoda extremamente algumas pessoas. Quem não está acostumado com isso fica muito incomodado. E então é isso. Isso é o síndrome do atraso das fases do sono. Existe aqui o Instituto do Sono aqui em São Paulo, mas eu tenho a impressão, então é uma dica que eu dou, né? Então eu tive que esperar ficar grande e velho para saber que isso existia. E o que acontecia é o seguinte: eu era tão convencido de que o problema estava comigo, de que eu tinha realmente um problema assim de ser preguiçoso e de ser vagal, de ser vagabundo, que quando eu fui me matricular, eu entrei na Letras lá na USP, e aí tem o curso de manhã e tem o curso à noite. Eu fiz questão de entrar de manhã. Ou seja, o primeiro ano, durante um tempo, eu fazia questão. E o que acabava acontecendo? Eu ficava a semana inteira com insônia e ia dormir no final de semana, né? Hoje em dia, Deus me livre de fazer isso. Eu acho que eu já teria, se eu tivesse continuado nesse ritmo, eu acho que eu já teria tido um treco, sinceramente. Eu lembro quando eu fazia capoeira também, as aulas de manhã, né? E você faz as aulas de manhã. Eu fui fazer Aikido, aula de manhã. Fui fazer Karatê, aula de manhã. Muay Thai, aula de manhã, né? Então tudo isso que eu fazia de manhã. Então é mais difícil de você controlar peso, é mais difícil de você controlar um monte de coisa. Então aí você ouve gente, que nem esse vídeo do autodidata. Então, autodidata, me ajuda aqui, cara. O que faz num caso desse? Você vê o cara fala assim, o certo é você comer nesse horário, você fazer... Mas meus horários são todos diferentes. E mais um detalhe. Como que funciona isso? Eu sempre dou esse exemplo do cérebro, de como funciona o cérebro das pessoas com relação a sono. Então, o que acontece, amigo? Eu sempre dou o exemplo do morcego. Dentro da caverna, a caverna é escura, né? Ok? A caverna é escura e a temperatura lá, geralmente, assim, na boa parte das cavernas é constante. Então, a temperatura constante
Então, quando não sobe, não desce de acordo com o sol, nem com o horário do dia, nem nada, as variações de temperatura são poucas, né? Então, mas mesmo assim, os morcegos sabem a hora de sair. E quando você vê um morcego voando de dia, você pode abater porque provavelmente está com raiva, né? Então a chance de você daquele morcego estar com raiva é grande, dele estar com alguma doença, possivelmente transmissível como é a raiva, é grande. Então você vai ver que a maior parte. É claro que, pelo amor de Deus, tem espécies de morcegos que. É espécies e espécies, pelo amor de Deus. Mas a maior parte das espécies de morcegos são assim. Então, existem várias coisas que estão ligadas aos pulsos eletromagnéticos da Terra, né? Então, a queda ou aumento da temperatura. Então, numa pessoa normal, o que acontece? Quando cai a temperatura, conforme vai caindo a temperatura, ou seja, vai chegando a noite, cai a temperatura. Seu corpo vai relaxando, te indicando, olha, você está chegando perto da hora de dormir. E aí outras coisas, o escuro, então aquele negócio de você tá assistindo alguma coisa, aí abaixa as luzes, se for aquela TV que se adapta à luz que escureceu, a chance, aí você fala, puta, agora não tem jeito, agora eu vou dormir. Então tem essa questão também da luz, né? Então seu cérebro sabe reconhecer, vai reconhecendo os sinais de que, olha, está chegando a hora de dormir. Por isso que os médicos vão te falar para você fazer uma limpeza mental, adotar os mesmos hábitos, ou seja, criar aquela rotina para dormir, que é para já ir informando para o seu cérebro, olha, hora de dormir, né? E isso funciona para muita gente. Não funciona no meu caso. Exatamente o problema é exatamente nisso. É que o meu cérebro ele tem uma falha ali no mecanismo, nesse mecanismo que não reconhece direito. Então cai a temperatura, ao invés de eu ficar mais sonolento, eu fico mais ativo. Luz forte tem esse problema também. Eu enxergo muito bem no escuro. Muito bem, muito bem. Minha vida inteira eu fui aquele cara que enxergou bem no escuro. Tanto que sempre falaram pra mim, cara, você lendo nessa luz, você vai ter problema na vista. E aí, ainda mais você joga videogame, minha vista continua sendo muito boa. Mas tem que ser uma certa luminosidade. Luz muito clara já prejudica a minha visão, né? Então, e se for aquela luz branca que tem na faculdade, por exemplo, eu nem sabia o que era pior. Ficar naquela luz branca que fica acesa à noite ou ficar durante o dia no horário que eu estaria dormindo lá, entendeu? Então, talvez você conheça uma pessoa que tenha SAFs. Então fica aqui a minha dica de que nem todo mundo tem insônia, que é diagnosticado com insônia tem insônia, graças ao bom Deus e a esses pesquisadores que têm se debruçado sobre essa questão do sono durante as últimas décadas, né? Vamos ser justos e tem gente tratando disso há séculos já, mas pelo menos com esse tipo de tentando lidar com essas questões, é claro que em formas mais primitivas, ou às vezes nem tanto, mas enfim, seja como for, ainda bem que a gente tem esse tipo de diagnóstico. Minha vida não foi fácil até eu saber que isso existia, continua não sendo fácil porque eu tenho que me virar nos 30 para arrumar trabalhos e elaborar e viver, adaptar minha vida a esse horário. Então, para você ter uma ideia, agora são 5 e daqui a pouco amanhece já. Daqui a pouco vai dar 6 horas, tá? Então, ainda está escuro, mas daqui a pouco vai dar 6 horas. Eu não dormi, não é que eu acordei agora. Às vezes acontece, eu estou muito cansado, aí eu vou deitar lá para as 3, 4 horas da manhã. Mas aí é complicado, volta e meia eu vou dormir esse horário, e aí durmo tiro um cochilo de 1, 2 horas, né? E acordo. Então o que acontece muito, e que às vezes engana, é você comer. Então o que acaba acontecendo comigo às vezes é isso, eu como meio tarde,
E sabe aquele sono que dá depois que você come no almoço? Te dá aquele sono que você dorme umas 2 horas? Se deixar, você consegue dormir umas 2 horas, né? É o que acaba acontecendo comigo. Então eu consigo dormir umas 2, 3 horas assim, depois de comer um prato de comida, né? De comer, aí eu tiro esses cochilos. Então quando eu preciso passar, às vezes acontece eu pegar trabalhos aí que eu tenho que ficar 10 dias seguidos acordado no horário comercial. E aí é assim que eu me viro, ou senão eu tenho que tomar remédio, infelizmente. Então é isso. Se você sofre de algo parecido, deixa aí nos comentários. Se tem sugestões também, ou conhece alguma coisa que eu não conheça, né? Eu estou me debruçando sobre isso já há bastante tempo, por interesse próprio. Nunca vi nada que realmente funcionasse, nenhum tipo de tratamento alternativo, da medicina alternativa, ou o que quer que fosse, floral, tudo mais, nada resolve. Eu durmo se me deixarem dormir no meu horário, que é daqui a pouco, né? Quando o sol já se levantou. Então é triste para mim, é terrível, mas é isso. Então, se gostou do vídeo, curta, dá o joinha aí, inscreva-se no canal e, como eu sempre digo, quiser descer a lenha, pode descer a lenha que eu aguento. Enche o saco às vezes, mas eu aguento. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.